Olho meus olhos sem dó no espelho do hotel, aquele que aumenta a imagem. Digo, vai, enfrenta. A pele como um pântano, rugas como rasgos, manchas, cravos, inflamações. Alguém disse que a vida é um processo inflamatório e vejo a vida queimando, a pele dobrada e redobrada, vincada de tanto uso. Vida é gasto e estou gasta. O espelho que magnifica mostra a verdade e a verdade é a velhice. Neme, você começa o livro falando de envelhecimento. E depois, na verdade, nós temos uma menina. Você encontra uma menina que te faz muitas perguntas. Bom, enfim, eu queria. A primeira coisa que eu queria fazer, essa questão do envelhecimento te levou para essa menina e para esse livro? Sim. Adorei essa pergunta, Yara, porque eu acho que ela, de certa forma, sintetiza um pouco o caminho do livro. Porque é um livro que eu comecei a escrever durante a pandemia e que eu reescrevi muitas e muitas vezes. Foi o livro que eu mais reescrevi na minha vida, de todos os que eu escrevi. E eu acho que foi no momento em que eu me dei conta, no meio daquela espécie de prisão caseira da pandemia, que eu me dei conta de que eu estava envelhecendo, né, me aproximando dos 60 anos, que agora eu estou com 63, que eu comecei a ter uma espécie de choque, assim, né, do que acontece com o meu corpo, o que acontece com a minha psique, o que acontece com a minha escrita, né? E o que eu acho que realizei, percebi, junto com essa epifania da velhice, foi a epifania da adolescente que retorna quando a gente se dá conta de que a gente está envelhecendo. É estranho, né? Tem inclusive até essa ideia de que os velhos se lembram mais do passado remoto do que do passado recente. E eu comecei a me lembrar muito do passado remoto e das leituras que eu fazia, das músicas que eu escutava e das línguas entre as quais eu cresci. E daí eu comecei a comprar de novo os livros que eu tinha lido durante a minha infância, né? E eu, relendo aqueles livros, eu pensei, nossa, como eles fazem sentido para mim até hoje. E como, muitas vezes, como uma mulher mais velha, eu me sinto como uma criança, né? Daí que veio a ideia de fazer uma linha do tempo da minha vida baseada nos livros que eu li, nas histórias que eu escutei dos meus pais, nas línguas, nos discos. Foi daí que veio essa ideia, sabe? Dessa sensação de que a velhice também é a meninice, né? De que não é à toa, né, que as pessoas olham para as mulheres mais velhas e ficam falando: ah, me dá o bracinho, me dá não sei o quezinho. É insuportável. É insuportável, né? Porque tem essa coisa de uma velha virar uma criança, né? E eu sinto a rebeldia da adolescência voltando. Não sei se você sente também. Então, esse foi o caminho. Essa parte de voltar à rebeldia da adolescência é incrível. Eu acho que a velhice, pelo menos para mim, está tendo uma espécie de rebeldia. Eu estou me sentindo bem mais rebelde do que eu fui durante os anos da minha, sei lá, idade madura, digamos assim. Agora que a velhice está se aproximando, eu estou voltando a ser rebelde. Mas, na verdade, você sempre quis, né, lendo o livro, né? Você, na verdade, sempre quis ou foi ser rebelde? Sempre. Sempre. Até estava conversando antes de começar a filmagem que eu sou canhota, né? E não sei se eu sou canhota porque eu, que nem o Drummond fala,
vai, Carlos, você goste na vida, eu acho que meu anjo também me dizia isso, né? Então, desde ser canhota até eu gostar de tudo o que é outsider, né? De tudo que é esquisito, de tudo que é estranho, diferente, da escrita que foge do padrão, né? Da literatura que foge do padrão. Para mim, o padrão é ruim. E agora você falou essa coisa de ser rebelde, assim, eu fiquei, na verdade, cada rebelde é rebelde à sua maneira. E você, então, procurou entender a sua maneira, que tem coisas em comum. Por exemplo, eu mesmo lendo, eu te falei, né? Tem muita coisa em comum, é muito a minha história, mas tem uma coisa que é só sua, né? Foi também buscar qual é essa sua maneira de ser o que você é, né? Sim, sim, porque durante a infância e a adolescência, essa rebeldia provocou nos outros muita rejeição a mim. Então eu me senti uma criança e uma adolescente muito rejeitada, porque, sei lá, eu pensava diferente, eu gostava de ficar sozinha, gostava de fingir que eu era intelectual, não sei o quê. Então gerou muita solidão. Então o que aconteceu ao longo, né, do meu tempo de adulta, digamos assim, foi que eu fui tentando me adaptar ao máximo que eu podia para ser menos rejeitada. E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui encontrando formas de transformar essa minha rebeldia, essa minha estranheza, em algo aceito, né? Eu consegui encaixar essa dissidência, esse meu canhotismo, de um jeito que as pessoas passaram a valorizar isso, né? Mas agora, sabe quando você fala, dane-se, não vou mais adaptar nada, não vou, as pessoas que me aceitem assim. Então eu estou recuperando um ímpeto adolescente, inclusive nas coisas que eu tenho feito na minha vida, né? No sentido de me tornar mais livre, mais independente, da forma como eu queria e que, de certa forma, eu interrompi na adolescência e agora eu estou retomando, porque eu já fiz a parte da adaptação, agora chega. Agora os outros que se adaptem a mim, sabe? Você falou isso agora. No livro também tem muito isso, que tem uma questão, assim, é uma sensação de não pertencimento e uma busca de pertencimento. Sim. Né? Sim. Então, e daí você também, é como se nesse livro você volta fisicamente ao gueto, ao lugar onde você cresceu, né? Então, eu acho que esse livro se passa muito, ele sai pouco do Bom Retiro, que é o gueto mesmo, né? Sim, que parece que uma vida também protegida e você querendo sair dessa coisa. Ele vai no máximo até a Consolação com a Paulista. Exato. E daí você volta, inclusive você conta no livro que você volta fisicamente, você vai nos lugares e tal. Então, assim, eu queria que você me diga o que você foi encontrando. Para quem leu o livro, tudo bem, mas já que a gente, né, quem ainda não leu... Claro. Bom, a gente está aqui num dos lugares mais icônicos do Bom Retiro, né, que é a Casa do Povo. E estou muito contente de estar conversando aqui dentro dessa casa, porque ela era, né, uma casa quase que exclusivamente para judeus, e hoje ela é uma casa para judeus, para bolivianos, para coreanos, para pessoas de todas as partes, de todos os lugares, cores, etnias, né? E eu acho que um pouco o meu retorno para o Bom Retiro também tem esse caráter, né? De voltar, por exemplo, para o apartamento onde eu nasci e encontrar lá uma mulher não judia,
esposa de um comunista histórico, né? E que transformou todo o apartamento, mas de alguma forma ele ainda preserva alguma coisa desse passado. Então, quando eu volto para o Bom Retiro e vejo que está todo modificado, né? Que todas aquelas lojinhas que eram de judeus típicos, imigrantes, sobreviventes, agora são lojas modernas e, né, com uma cara de Nova York, e que os proprietários são coreanos e, né, são de todas as partes do mundo, ao mesmo tempo que eu tenho nossa, o que aconteceu com o meu lugar? Eu tenho também uma coisa, puxa, que legal que aconteceu isso com o meu lugar, sabe? E que o mundo muda e eu mudei junto. Então, o Bom Retiro, eu acho que é um pouco isso também. Ele não deixa de ser o que ele foi, né? Que é um bairro periférico, de imigrantes, um bairro que não é lindo, não é bem cuidado, mas ele tem um espírito de verdade, né, de gente junto, de pessoas que se conhecem. Então, assim, quando eu volto para o Bom Retiro, como eu vim agora de táxi para cá, eu falei para o motorista do táxi, eu falei, olha, eu nasci aqui, porque... E o motorista, e daí? Sabe? Mas para mim, quando eu piso aqui, assim, é como se eu estivesse pisando na minha infância, né? Então, de alguma forma eu saí do Bom Retiro, mas o Bom Retiro não saiu de mim. Agora, nessa sua passagem no livro, né, que é essa passagem, né, que tem uma coisa assim, de você querer se encontrar, é um recorte bem preciso, que você não... Você chega assim, na hora que você está saindo daqui e depois a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, porque paro nos 14 anos. Exatamente. E daí tem essa, mas você fala assim, essa coisa de querer voltar. Você fala o momento que você estava querendo sair. Sair daquela casca, Sim. Sair daquele limite, sair daquele lugar onde não te entendem, supostamente. Exato. Mas, e daí sair essa coisa de reconhecer a sua identidade. Então tem uma coisa de como é formada uma identidade. E daí no livro você faz isso porque uma identidade não é uma coisa só, e que é o que fica, que eu acho que também é muito bacana nesse livro, porque hoje a gente vive isso, claro, a gente quer entender um pouco da identidade, mas parece que assim, sou isso, aquilo. Boa. Né? E daí você começa a trabalhar isso primeiro pela palavra, pela língua, porque isso, você é uma escritora, não é? Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi essa descoberta? Que não, na verdade, eu falo assim, eu não tenho, às vezes, sei lá qual é a minha identidade, eu não tenho... Eu tenho uma newsletter agora que eu estou escrevendo, chamada Jogo da Velha, né, que está no Substack. E uma das coisas que eu percebi, que eu entendi agora, durante o envelhecimento, é que aquelas muitas pessoas que nós já somos se multiplicam ainda mais quando você... Que cada um né? Cada um são muitas pessoas, eu tenho certeza disso, de que moram dentro da nossa psique inúmeras máscaras, fantasmas, personalidades que convivem e brigam umas com as outras. E isso que o Freud chamou de ego e de superego, na verdade poderia ter o nome de Maria, Joana e Julieta, né? Porque são pessoas diferentes, uma que diz não, uma que diz sim, uma que diz talvez, né? Então... Uma que vai, outra que desfica. Exato, E no livro, assim, remontando os livros que eu li, os discos que eu escutei, as línguas, etc., eu fui percebendo, nossa, eu fui muitas pessoas, né? E, inclusive, tem um capítulo em que eu até falo dos pseudônimos que eu adotava quando eu era adolescente, que eu andava de ônibus sendo outra pessoa e falando, fingindo que eu era uma imigrante e tal. Agora, assim, retrospectivamente, eu vou vendo que talvez a cada livro que eu leio, eu me transformo naquele personagem do livro. Os filmes que eu assisto também, se eu assisto Indiana Jones, eu saio na rua querendo matar elefantes e,
né? E eu acho que os livros são também uma forma de nós deixarmos de ser esse eu tão sufocante e opressivo com o qual a gente convive 24 horas por dia e ser a outra pessoa, né, sobre quem a gente está lendo. Ou se você canta imitando a Maria Bethânia, você vira a Maria Bethânia, vira o Gilberto Gil, e vira o Paul McCartney. Então, eu acho que é um pouco essa liberdade de a gente ser muitas mulheres e muitas pessoas numa só, né? E de não ter que ficar, como você disse, centrada numa identidade só. Ah, não, eu sou mulher, eu sou judia, eu sei lá o que eu sou. A gente não sabe. É. Mas também é um pouco, você descobriu muito na escrever, você descobriu muito sobre o que você é escrevendo esse livro, você foi descobrindo e resolveu escrever? Ah, não sei dizer a ordem do que aconteceu. Acho que eu descobri muita coisa lendo esse livro, escrevendo esse livro, olha aí. Eu descobri muita coisa, inclusive até na própria terapia, a gente comenta, foi um processo assim, psicanalítico. Né, de descobrir muitas coisas, de me libertar de muitas coisas e de reconhecer também que se fala, a gente é muitas pessoas, inclusive a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é velho. E você falando essa coisa também de recuperar coisas, assim, porque você tem você tem um livro muito importante que fala da sua mãe, da história da sua mãe. Você resgatou ela como se fosse a sua... Ela é a sua história, não é como se fosse, a verdade é essa. Mas acho que aparentemente isso nesse livro você mostra um pouco esse embate. Será que eu vou viver a história do outro? Mas a história do outro é a sua história, né? Eu não sei se teve essa descoberta no livro. E assim, então aqui a gente volta nessa coisa, né? E daí aparece que... E depois, mesmo no outro livro, você fala de outras mulheres. Eu acho que aquelas mulheres também são sua mãe. Total. Né? Então, eles e Nadieva, eu sempre tenho dificuldade, apesar das minhas origens, eu tenho dificuldade de pronunciar, mas falo muito assim. E daí nesse livro que surge também, num outro plano, é o pai. Sim. Que não era uma coisa que você tinha falado. Não, inclusive o livro é dedicado a ele. Mas não só pela dedicatória, na verdade o fato de ser dedicado, fala assim, então eu entendi. Exato, porque esse livro originalmente, a ideia era falar sobre o meu pai. Seria um livro sobre o meu pai, depois de eu ter escrito tanto sobre a minha mãe, a ideia original era que seria um livro sobre ele, porque ele era muito diferente dela, embora ambos fossem sobreviventes de guerra, né? E aí ele tinha muito mais partes sobre o meu pai, que eu fui tirando porque eu não queria que daí ficasse estigmatizado como um livro sobre o pai. Então ele foi entrando no livro, meu pai, de uma forma mais orgânica, né? Menos assim, tão destacada como ele estava no começo. Mas eu continuo achando que é também agora um livro que fala muito ainda da minha mãe, mas mais sobre o meu pai e sobre a influência que o meu pai teve sobre mim, a melancolia do meu pai, né? A forma como houve na minha casa, né, esse embate, como você disse, entre a forma do meu pai e da minha mãe de lidarem com o trauma da guerra, né? Porque a minha mãe era uma mulher que não queria lembrar, para ela só valia o presente e o futuro. Ela achava que se você ficasse ali estacionado na lembrança, você não consegue levar a tua vida adiante. E meu pai era um homem que só queria lembrar, né? Para ele, se você esquece, você deixa de ser você, né? E que você não pode esquecer uma tragédia desse tamanho. É isso que ele dizia. Se você esquece isso, você perde a tua identidade.
Então tinha uma briga entre eles dois e eu achei que essa briga e eu no meio era uma coisa muito rica, né? Como se eu estivesse sendo puxada para os dois lados de um cabo de guerra. Meu pai falando, lembra, lembra, lembra. Minha mãe falando, esquece, esquece, esquece. E no fim isso é a literatura. Porque a literatura é isso, né? É assim, a gente precisa lembrar para poder contar, mas se você não transformar aquilo numa história atual, presente, que te remete para o futuro, não tem graça aquela história, né? Então, é um livro sobre o meu pai, sim, muito. E como meu pai gostava de histórias, né? E como ele contava e aumentava e transformava. E eu acho que ele me influenciou muito nesse sentido, né? De gostar de lembrar, gostar de ouvir, gostar do passado, querer voltar para o passado. E daí estamos falando, é um livro de memória, e daí também tem daí na escrita essa questão do que é memória, que é também uma questão que a gente tem falado muito, Sim, sim. e que a memória é feita de buracos, né? Então, como que isso, ela vira memória, ela vira verdade quando ela vira literatura? Total. Isso eu também me dei conta de que tudo que a gente deposita como sendo verdade porque a gente lembra, não é. Não é verdade, né? A memória é muito falha, ela é muito esburacada, né? E tudo que a gente conta é uma versão, né? É difícil você dizer, não, isso aconteceu mesmo, porque você está preenchendo com outras vezes que você lembrou daquilo. Você não lembra do fato original, você lembra das tuas lembranças do fato original, né? E essas lembranças, elas são cumulativas. E cada vez que você lembra, você retira ou acrescenta alguma coisa de acordo com a tua conveniência do momento, né? E do que você está vivendo, do que você precisa lembrar. Então, é quase como dizer, os fatos não existem, né? Só existe o que você conta do fato. Então, é um livro de memórias, mas é um livro de versões também. E daí você fala um pouco dessa coisa de literatura que você sempre falou, né? Que de contar, de falar de outras vidas, das outras pessoas. Na verdade, você também tem aqui, é um livro que você... Então, são várias outras personagens que estão no livro. Sim. Não é o eu só, Noemi. Porque eu acho que iria... meu grande interesse não é falar de mim, né? Falar dos livros, falar dos discos, falar das línguas, falar de como a leitura na infância pode transformar uma criança, pode transformar uma pessoa, né? De que forma a vida e as leituras se imbricam, né? De que forma os livros que você está lendo têm a ver com as coisas que você está vivendo, né? E como que uma criança lê um texto que é escrito para adultos, tipo Fernando Pessoa. Como que uma criança lê o Fernando Pessoa? Né? O que acontece? O que pode acontecer na cabeça dessa criança? Como que uma criança ouve Construção, do Chico Buarque? Né? O que quer dizer aquilo? Às vezes pode ser que uma criança compreenda Construção do Chico melhor do que um adulto, porque ela vê o efeito construtivo das palavras ali, como que cada palavra é um tijolo nessa construção que o operário está fazendo, né? Como que o Chico joga com as palavras e vai montando, como se fosse aquele operário montando o prédio. Eu acho que a criança, ao prestar atenção nas palavras, ela às vezes acaba se dando conta da beleza poética das coisas mais do que um adulto que fica prestando atenção no assunto, do que está falando,
né? Então, não quero que as pessoas leiam e digam, ah, olha Noemi. Não, quero que as pessoas leiam e digam, putz, olha aquele livro que eu li também, aquele disco. É isso. Tem super esse efeito, Ah, tem super que esse bom, Yara. efeito mesmo. E daí também você começa, você não saindo, não saindo do gueto, que é o Bom Retiro, você fala da cidade inteira de São Paulo, em Dimaeb. E não saindo desses livros, dessas músicas, enfim, dessa coisa, você também está falando de um período do país, de um aspecto, enfim, que a gente viveu, porque esse período da sua vida foi justamente o período da ditadura. Enfim, daí você acabou trazendo isso, foi aparecendo no livro, eu imagino que então eu queria saber quando isso pode ter aparecido, porque não tinha jeito de aparecer, mas como você foi reescrevendo, montando, escolhendo, tirando ou acrescentando, como que você pensou essa coisa do que você está contando da história de um país também e também de uma cidade inteira a partir de um recorte? Então, porque como eu fui criada nessa família judaica, né, cujos pais, meu pai e minha mãe, não estavam muito envolvidos politicamente com o que estava acontecendo no país, e eu fui me dando conta, à medida que eu, 12, 13, 14 anos, que as coisas não estavam bem, né? Eu pensei, não, preciso sair daqui. Preciso sair daqui, porque se eu ficar aqui, nesse bairro, nessa casa, eu vou estar quase que fora do país, né? Então, o livro termina quando eu me dou conta de que aqui não vai bastar, né? De que eu preciso sair do Bom Retiro, de que eu preciso sair dessa coisa judaica tão fechada, né? Que eu preciso encontrar os meus pares e realmente encontrar um lugar onde eu possa protestar, onde eu possa dizer as coisas não tão boas. Então tem um pouquinho disso, né, aqui no livro, de descobrir que eu preciso romper, mas ainda não tem o que veio depois, que foi, né, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, que aí sim sair para a rua, brigar, né, me mobilizar junto com outras pessoas para protestar contra a ditadura. Então, acho que eu fiz questão de parar nesse momento. Eu ia te perguntar isso. O momento em que eu me dou conta de que eu preciso romper. Que isso vinha se acumulando, é como se a minha pré-adolescência fosse uma preparação para eu finalmente poder dizer, né, a Bethânia cantando Ainda que tarde, o seu despertar. O momento de despertar mesmo. É isso. Eu não sei se essa pergunta pode, porque é um pouco spoiler, mas não sei o que. Que é quando a velha Noemi encontra essa menina, né? E a menina faz sempre uma pergunta. E essa pergunta que, na verdade, move toda a narrativa, né? Move toda essa história e tudo. E ela pergunta, né? Noemi, você fez? Pois eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz o que a menina me pergunta, porque eu não sei o que ela quer saber. Né? Ela fala, você fez? Você fez o quê? Né? Mas eu acho que eu sei o que ela está me perguntando. Talvez seja... Você é feliz, Noemi? Acho que é isso um pouco que ela me pergunta. E acho que eu sou. Não apesar das dores, mas por causa delas, com elas. Então, bom, quem for ler vai poder dizer se eu fiz ou não fiz, mas eu acho que eu fiz. Mas é a pergunta que a gente sempre se faz. Se faz. E eu acho que tem uma coisa, eu estava
tinha ter comentado que eu gosto muito quando aquela parte do livro que você brinca com aquela coisa da velha, agora eu acho. Ah, tá. Eu marquei aqui. Peraí. Eu fiz uma 194. orelha no livro. A Noemi, eu sei que você é a favor das orelhas. Super. Até eu fiz isso no seu. Pode espirrar café, sujar. Eu nunca acho post-it na hora que eu preciso, então eu dobro, tá? Mas você fala nesse livro, né? Estava a velha em seu lugar, veio o medo atrapalhar, o medo na velha. E todo mundo conhece, né? Essa música e tal. E daí a gente fala assim, o medo no desejo, o desejo no pecado, o pecado na culpa, a culpa na raiva, a raiva no medo, o medo na velha. E você fez o medo ou o desejo? Os dois. A vida assim, né? Os dois. Um medo desejante e um desejo medroso. Assim que você fez. Sim, assim que eu fiz. Boa, Yara, gostei. Assim que eu fiz.